Oi, meus amores, vem pra cá, todo mundo. Vamos fazer o consultório juntinhos mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre como transformar um problema numa bênção ou como enxergar um problema num problema, uma bênção, uma oportunidade de viver algo novo, algo realmente novo. Você vai conhecer hoje a história de uma mulher, de um casal que não tinha filhos, esperou por ter filhos por 17 anos. Não tendo a possibilidade da maternidade, da paternidade biologicamente, decidiram adotar. E hoje eles são pais de 5 filhos. E isso é muito desafiador, especialmente quando há também a descoberta que o casal tem autismo e que um dos filhos também. Isso vem trazer a essa família um desafio e você deve dizer assim: meu Deus, que problemão! Você vai ouvir dela dizer que não foi bem assim. Foi uma descoberta que fez muito bem para agora aprender, saber viver melhor, se conhecendo, conhecendo os seus limites, se respeitando e vivendo, sobretudo, em família com muito amor. Fica aqui com a gente, o consultório está começando agora e eu agradeço demais a você pela sua companhia de sempre. Fique muito à vontade, é sempre especial ter a sua companhia, porque eu sei que é uma presença de qualidade. Sempre naquele desejo de que você, ao assistir o programa, também conclua que há algo que pode ser feito para melhor, para ser transformador, para você viver também feliz em família. Muitas vezes, de fato, aprendendo a transformar problemas em bênçãos. Minhas convidadas de hoje já estão aqui comigo. Primeiro, a mãe sobre a qual eu falei, a Jennifer Amaral, acompanhada também da psicóloga Wélida Dancini, que participa da nossa conversa de hoje. Bem-vinda, Jennifer. Como é que está aí o coraçãozinho? Muito feliz em estar aqui com vocês. Obrigada, meu amor. E Wélida, bem-vinda de volta. Obrigada, muito bom poder voltar aqui, muito gostoso estar com Obrigada. A vocês. Wélida vai ficar aqui comigo costurando essa história para a gente aprender junto de tudo, aproveitando o máximo que nós pudermos. Vamos direto a você, minha querida. Eu já adiantei um pouco, você é casada há 18 anos e ficou à espera da maternidade por 17 anos. Como foi esse tempo de espera? De angústia, de aceitação? Como foi para você enquanto mulher? Eu passei por vários períodos, então assim, no começo eu gostaria de entrar numa vida de trabalho. Então eu não pensava, quando a gente casou, aí eu não pensava muito em filhos, assim, pensava que mais tarde a gente teria. Até cheguei a evitar no começo do casamento. Mas quando a gente percebeu que esses filhos não vieram, né, e eu sempre falei que eu queria ter 5 filhos, desde o início, quando a gente casou, eu falava, Júlio, eu quero ter 5 filhos, mas pensávamos que não poderíamos também, porque 5 era muito, então se tivesse um já estava excelente. Mas o desejo eram 5, eu sempre disse isso. Mas aí o tempo foi passando, isso não aconteceu, o filho não chegou e eu resolvi, a gente começou a tentar a ter filhos e não aconteceu. Júlio, desde o início, falava sobre a adoção, mas eu achava que a adoção era para pessoa que tinha muito dinheiro, né? E pensava assim, imagina se a gente vai adotar e depois tem mais filho, e aí tem mais, e como é que a gente vai ficar, né? E o tempo foi passando, não aconteceu, a tristeza veio, a frustração veio forte, e a gente tentou, o Júlio não se preocupava tanto, acho que a mulher sente mais, né? Parece que todo mundo ao redor tem uma vida normal, né? Que a gente pensa que o normal é ter filhos, engravidar. E aí isso não aconteceu. E aí eu comecei a orar por isso. E só que como casal, a gente não conseguia orar pedindo a Deus filhos, a gente não conseguia pedir. A gente pensava que era uma coisa que se fosse da vontade de Deus, ele faria sem a gente ficar pedindo isso a ele. E aí o tempo passou até que aquilo foi acalmando no meu coração. Passei pela fase de pensar até que eu era tão ruim, tão incapaz, que Deus... Por que Deus não tinha me escolhido para ser mãe? A maior missão que existe, na minha cabeça, sempre foi a maior missão. Por que Deus não me escolheu? Aí eu cheguei a pensar como eu sou fraca, né? Como eu sou ruim, e todas as coisas ruins que vêm na cabeça da gente. Mas essa fase passou, aceitei a vontade de Deus para a minha vida, sofri o luto de não poder ter filhos e entendi que aquilo não seria para mim.
e que eu poderia fazer a vontade de Deus de outra forma. E a gente trabalhava aí, né, nas missões, com jovens, com desbravadores, a vida inteira, sempre mexendo com muitas crianças. E felizes enquanto casal, isso ficou Muito resolvido. felizes. Interessante isso, né? Num determinado momento, ter essa postura de aceitação, sem negar que houve um sofrimento, um luto, isso demonstra também maturidade das pessoas envolvidas, né, Wélida? Exatamente, e é muito interessante que, veja, ela passou pela fase do luto. Às vezes a gente tem dificuldade em lidar com o luto e a gente quer fugir do luto, mas o luto ele é terapêutico. O luto, ele nos organiza por dentro, entendendo as nossas limitações, aquilo que eu posso, e é só vivendo o luto que eu me abro para uma fase seguinte em que eu possa viver uma realidade diferente, entendendo que a minha vida não vai ser do jeito que era, do jeito que eu imaginei, ou do jeito que já foi, mas que ela vai ser de uma outra forma. E esse processo de aceitação que ela viveu, ela é extremamente importante para nos organizar emocionalmente. E nós vamos encontrar pessoas noutra ponta, noutro momento dessa vida, dizendo eu não aceito, o que vai redundar em sofrimento mais grave do que um sofrimento por um luto vivido, bem elaborado. Isso faz toda a diferença. Né? Com certeza. Essa fase de negação, de não aceitar o que está acontecendo. Mas teve uma fala dela que eu achei muito interessante, que ela fala assim, eu imaginava que minha vida teria uma vida normal, em que eu caso, tenho filhos. Mas a gente precisa parar para refletir sobre o que é normal. Não é que a sua vida ela não foi normal, eu acho que ela entendeu muito bem isso. Não é que ela não foi normal, ela foi diferente. E, na realidade, não existem vidas normais, cada um tem a sua própria história. Então, quando a gente entra nesse processo de aceitar, veja, eu tenho limitações, mas eu tenho oportunidades, eu tenho outras possibilidades. E quando eu passo para olhar para essas outras oportunidades, me despedindo daquilo que eu não posso, mas me abrindo para o que eu posso, isso me gera muito mais felicidade, bem-estar, saúde mental e melhora os meus relacionamentos também. Sem dúvida. Jennifer, você então e o seu marido vão fazer missão, vão viver a vida como casal, estavam bem, estavam felizes. Sim. Mas aí apareceu a possibilidade de adoção. Em que momento na sua vida o assunto filhos voltou a vocês? Sim, então eu consegui me realizar, né, profissionalmente, na igreja, e tudo que a gente fazia a gente amava. Só que chegou um momento em que eu parei de trabalhar. Então, eu tive que fazer uma escolha. Então, a gente ficaria na cidade ou recebemos o chamado para ir para outra cidade. E você é pedagoga, inclusive, por formação. E aí, resumindo a história, oramos muito e percebemos que nós deveríamos ficar. E quando eu percebi isso, eu percebi que também eu precisaria ficar em casa, coisa que eu não fazia. Então, eu saía de manhã, chegava às 10h30 da noite, muitas vezes, com muita coisa para fazer. Então, eu só passava lá pela minha casa, né? E aí eu pensei, Júlio, eu vou ficar em casa e eu acredito que Deus está me chamando para o lar. Mas eu não entendia muito bem ainda, porque éramos só nós dois. Então, eu lembro que nesse dia que a gente saiu, eu comprei panelas, comprei potes, um monte de coisa de cozinha que eu não me ligava muito nisso, né? E aí comecei essa jornada de tentar aprender a fazer as coisas em casa. Eu entendi que Deus estava me preparando para algo, mas eu não sabia o que ainda. E aí, nesse período, veio um vazio de novo, assim, e eu pensei, meu pai, me ajuda, eu não quero que isso volte, porque eu já estava feliz, estava tranquila. E aí eu comecei a orar a Deus. E percebi, conversando com o Júlio, que a nossa casa estava vazia. E concordamos em orar por filhos, mas não orar para que Deus nos desse filhos, para que eu engravidasse. Mas nós concordamos em falar com Deus sobre filhos. E aí passamos um período conversando sobre filhos, sobre a falta que eles faziam, sobre os nossos desejos, mas não pedimos nada a Deus. E foi aí que veio, né, depois de um período de oração, veio em nossa mente a questão da adoção. Mas vamos fazer aqui uma pausa, porque isso é maravilhoso. Veja o nível de maturidade que dá para perceber. Nós não vamos pedir, nós vamos apresentar a Ele o que estamos sentindo. E essa conversa, ela girava em torno de vocês enquanto casal, mas também levava em oração nessa mesma condição. Senhor, eu sinto falta, Senhor, nós estamos... Era assim. Sim. Gente, que coisa linda.
É uma maturidade espiritual, aliás, é o reconhecimento de uma soberania absoluta de Deus, de que você se vê até incapaz de pedir, mas apenas apresentar. E o que Ele quiser, Ele faz. É maravilhoso. E o que veio a seguir? Resumindo toda a história, porque tivemos vários momentos, né? Mas a gente resolveu saber como funcionava. Então, entramos na fila da adoção. Primeiro a gente procurou toda a documentação e nesse período eles precisam aprovar muita coisa. Mas o que deu a vocês a certeza de que deveriam procurar a adoção? Porque vocês apresentavam a Deus a falta que sentiam agora dos filhos e deixou para Deus decidir como seria. Mas em algum momento vocês decidiram ir para a fila da adoção. Como foi essa decisão? Foi uma certeza? Foi uma ministração? Como foi esse momento de escolher procurar a adoção? Nós tivemos 2 momentos. Então, o primeiro momento, bem lá atrás, a gente pensou em adoção, em uma conversa com amigos. E aí eu falei, vamos adotar. Isso lá atrás, antes de amadurecer toda essa ideia, antes de passar por essas questões que eu já apresentei aqui. E a gente foi atrás da documentação. Só que quando a gente pegou a relação de documentos, chegamos em casa e oramos. E aí a gente pediu assim para Deus, Deus, se for da tua vontade, que o Senhor nos dê forças para ir até o fim. E eu tinha certeza que eu ia até o fim. E a gente ia no outro dia mesmo providenciar tudo. Mas se não for da sua vontade, que a gente esqueça esse assunto. Mas eu tinha certeza que eu não ia esquecer. Quando foi no outro dia, passou, o tempo foi passando e a gente esqueceu. E aí passamos por todos esses períodos que eu apresentei. Chegamos nesse momento da oração, lembramos da adoção e aquele desejo veio de uma forma muito intensa para nós dois em tempos iguais. Então isso para a gente foi uma certeza, sabe? E aí quando a gente decidiu ir atrás da documentação, a gente orava muito e falava assim, Senhor, se for da sua vontade, que eles aprovem a documentação, que dê tudo certo. Mas se não for, que a gente receba o não do juiz e a gente vai entender que a sua missão para nós, né, a nossa missão é outra e não é essa mesmo. Então, a gente entregou totalmente na mão de Deus, mas com muito desejo, com muita vontade. A gente pensou assim, vamos fazer de tudo para dar certo. Tudo. Mas o impossível a gente entrega na mão de Deus. Wélida, a fé é um elemento que nem a ciência, nem ninguém pode negar, que ela é responsável por uma qualidade de pensamentos que fluem positivamente de uma maneira extraordinária, Wélida. Com certeza. E o interessante é que a fé, ela não nega as minhas atitudes. Não. Porque muitas pessoas têm desejos, oram pedindo para que coisas aconteçam, mas não tem essa atitude, essa disposição de ir pagar o preço pelos seus sonhos. E não dá para a gente apenas ficar orando e sentado esperando que Deus faça a parte que é do ser humano. Então, nesse elemento existe a parte que é de Deus, mas antes da parte de Deus acontecer, existe a parte do ser humano. E isso fica muito claro na história dela, quando eles oram, quando eles se submetem à vontade de Deus, mas quando eles vão atrás da documentação, quando eles tomam atitude, quando eles se preparam. Então, assim, no que depender de mim, Senhor, eu estou pronta, eu estou fazendo a minha parte, eu estou correndo atrás, eu estou movendo o que cabe ao ser humano. Só que muitas vezes a gente quer que Deus faça a parte que o homem pode fazer. Ele faça todas as partes. Exatamente. Né? Nós estamos ouvindo a Jennifer Amaral e ela falando sobre si, sua jornada, sua história. Aqui diante de mim estão seus filhos, seu marido, mas nesse primeiro momento ouvindo a versão da mulher em especial, porque tem muito envolvido, né? Em algum momento, frustração, de medo, desejo de ser mãe que não vem. Então, vem a superação e vem o momento de a adoção dar certo. Enquanto, antes de nós avançarmos sobre o que vem a seguir, em que você também chegou a dizer que você pensava que era uma pessoa ruim, que não merecia a bênção de Deus. Espiritualmente também, em algum momento, você foi confrontada, abalada. Como a tua fé, em algum momento, ficou balançada, não é? Deus não me vê, Deus não me escuta, eu devo ser uma pessoa má. Para não culpar a Deus, você se culpava? Fala um pouquinho a respeito da tua situação espiritual nesse processo.
Eu acredito que esse período que a gente fica muito frustrada, pelo menos comigo, buscar a Deus nos fortalece demais. Então, nesses momentos, eu acredito que foram os momentos que eu mais me senti perto de Deus, porque foram os momentos que eu mais me humilhei em oração e expus todo esse sentimento, coloquei tudo, joguei aos pés de Cristo e falei: Senhor, não sou realmente nada, mas aí que eu lembro que Ele é tudo e é Ele que sabe o que eu preciso fazer. Ele Então, você sabe não o que se é sentia melhor para mim. derrotada, você apresentava a sua Sim. dor, mas não saía da oração derrotada. Não, nunca, nunca. Ele sempre preenche o vazio, né, do nosso coração. Então, ali, eu acho que esses momentos são os que mais nos aproximam de Deus. E o que você diz, ou porque você tem ainda a missão, além da sua maternidade com 5 filhos, vocês continuam viajando quando podem, vieram do Paraná, por exemplo, aqui para São Paulo, todo mundo junto, Sim. não, Darley, só vamos se fomos juntos. Vocês aceitam convites para ir a determinados lugares, contar a história, ministrar, pregar. O que você diz, como você transmite dessa sua fé para mulheres em situação de espera, de frustração, de tristeza, diante de uma não maternidade? Como é que você as acolhe? Eu acredito que cada pessoa tem uma missão. E eu acreditava que a missão, eu acredito ainda que a maior missão é de ser mãe. Mas Deus pode colocar cada uma de nós em lugares onde nós podemos maternar, mesmo não gerando ou mesmo não adotando. Então, eu tive a oportunidade de estar à frente de clubes de desbravadores, na escola. Então, muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens. Então, assim, eu acredito que, independente da situação que a gente se encontre, a missão pode ser feita. E isso dá sentido à vida, né? Isso dá sentido à vida, porque nem sempre aquilo que a gente quer é aquilo que vai nos fazer felizes, né? Nem sempre aquilo que a gente quer é aquilo que Deus espera que a gente faça. E a gente só vai ser feliz se a gente cumprir o propósito de Deus, e não o que a gente espera. Né? O que causa muita confusão, muita dor, é quando alguém resume a sua vida em realizar um sonho e não considerar qual é o sonho de Deus para você. O seu sonho era ser mãe, enquanto o sonho de Deus era te burilar, te trabalhar, te fazer amadurecer, te fazer entender melhor, até que numa hora que Ele considerou propício, uma porta se abre e você tem a história que tem hoje para contar. Eu sempre costumo dizer isso. Antes de Deus realizar um sonho nosso, muitas vezes Ele destrói outros, porque outros não cumpririam de modo a ser salvador para nós na experiência que Ele nos queira fazer. Nós somos pessoas que precisamos entender que há muito em nós para ser mudado, para ser transformado, e que Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para sermos seta, que alguém olhe para nós e que nossa vida, nossa postura, nossa atitude, nossa história seja uma seta apontando para Ele, glória para Ele, que Ele é quem deva brilhar, Ele é quem deva ser de fato exaltado. Mas nós muitas vezes ficamos em torno do nosso sonho, meu sonho, minha vida só vai ter sentido se este sonho se realizar. E o sonho de Deus? O sonho de Deus, primeiro, é fazer de você alguém realmente constante na fé em considerá-lo Deus soberano, com filho ou sem filho, com marido ou sem marido, com trabalho ou sem o trabalho que você idealizou. Quando você descobre em Deus a plenitude de existir, aí Ele diz: eu vou te abençoar agora, como eu planejei te abençoar. Isso é muito bonito. Nós estamos conversando com a Jennifer e a Wélida Dancini, e eu espero que o programa esteja sendo para você até aqui abençoador. Eu quero fazer para você um convite, que é um convite de que você se proponha, sendo já mãe ou se preparando para ser mãe, para ser pai, ou mesmo você que é um vô, uma avó que cuida dos seus netos. A gente quer ajudar você nessa missão que a Jennifer a todo momento relembra e que é verdade. É uma missão sobremodo maravilhosa, o de maternar, o de cuidar, o de educar. Seja de modo adotivo, seja de modo biológico, seja você o pai ou a mãe, mas ou o cuidador, enfim, tem alguém sob os seus cuidados a quem você se propõe educar. Educar é formar uma vida
para além de livros de literatura, além dos conhecimentos gerais, mas sobretudo para a glória de Deus. Você tem um filho e você vai ensinar esse filho a amar a Deus. Você tem um filho, um neto, um sobrinho e você se propõe a ensinar esta criança a ser bom homem, boa mulher, mas sobretudo conhecer e amar a Deus. Nós temos um material que eu tenho o prazer, a alegria de dizer que eu me debrucei sobre esse material para torná-lo real e chegar até você. Nós temos a revista Esperança, Pais Preparados, Filhos de Caráter. São 8 lições que passam por situações muito presentes na vida, na relação entre pais e filhos. A primeira lição que eu decidi escrever aqui nesse material foi sobre os pais buscarem saúde mental, resolver os seus dramas, os seus problemas, os seus traumas, buscar apoio, buscar ajuda, se entender, se conhecer para então ter melhor condição de cuidar dos seus filhos. E aqui eu convido você para pedir a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter pelo 0 Operadora 12 21 27 31 21. Se você assistir esse programa em horário que talvez você pense, sei lá, madrugada, você está ali no YouTube ou vendo um horário alternativo desse programa na madrugada, você pensa, acho que não vou ligar agora, vai que alguém... Mas nós temos um atendimento eletrônico e temos também até às 11h30 da noite, uma equipe para te atender. É só você ligar no 0 Operadora 12 21 27 31 21. Será um prazer enviar a você, vai chegar pelo correio. Nós não estamos te vendendo nada, nós estamos te propondo que você tenha em mãos um material de forma didática para você lidar melhor com os desafios dos seus cuidados, da educação dos seus filhos, da relação que se faz e deva ser profunda, um vínculo amoroso, gentil, profundo e firme. Aqui, por exemplo, eu escrevi sobre como lidar com filhos adolescentes nos seus momentos que a gente chama de rebeldia, que são desafiadores. Muitas vezes os adolescentes e os pais não se dão conta de como lidar com eles. Ou mesmo as crianças, como ensiná-las a cuidar do seu corpo, a se prevenir de abusos sexuais. Nós vamos falar sobre como ensinar os seus filhos a ser bem-sucedido na vida do ponto de vista espiritual. Enfim, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Produção, temos mais um tempo? Temos mais 5 minutinhos, agora eu venho de volta para você, Jennifer. Vamos lá, adoção. Chegou o dia de vocês, de fato, encararem a adoção. Como foi que ela chegou para você? Então, a gente decidiu, nós sentimos um desejo muito grande e fomos atrás com todas as nossas forças. Eu digo todas as nossas forças porque a nossa casa ainda, mas era menor. Então, a gente sabia que a gente receberia a visita da assistente social, da psicóloga, e a gente pensou assim, Júlio, a gente não tem um quarto, nenhum quarto para nenhuma das crianças, era só o nosso. E aí, elas avisaram que viriam em 3 dias. Nos avisaram, em 3 dias nós estaremos aí. E aí, eu olhei para o Júlio e falei, Júlio, a gente pode ser reprovado. Não, entrega na mão de Deus, se for da vontade de Deus, ele falava, vai dar certo. Aí, eu olhei para ele e falei, vamos construir um quarto. Ele falou, como assim, Jennifer? Então, eu falei, vamos construir. Aí, a gente teve uma ideia de construir de drywall e desenhamos e conseguimos encaixar dentro do nosso quarto um outro quarto. E a gente fez isso, até comprar material e tudo, a gente conseguiu fazer em um dia. Nós dois, com a ajuda de um irmão que montou a parte de dentro e a gente fez a parte de fora e terminamos de madrugada para no outro dia recebermos a visita da assistente social e da psicóloga. Meu Deus. E aí eu falei, Senhor, a gente está fazendo o nosso máximo, mas se for da sua vontade que não aconteça, está em suas mãos. E aí recebemos a visita e aí elas não falam, né? Mas se a gente vai ser aprovado, se não, até porque tem toda uma avaliação de documentos e tudo até chegar no juiz, ele que vai aprovar. E aí elas só acharam que estava tudo certo ali, gostamos da conversa, a conversa foi muito confortável, até que depois de 7 meses, né, esperando a habilitação, nós fomos habilitados. E aí quando o juiz deu o sim, nós oramos e falamos, obrigada, Senhor, porque esse sim foi de Ti, foi o Senhor que nos deu. E aí? E aí foi um período de espera. E eu acho legal falar aqui, até para quem pensa em adotar, né? Que esse período de espera, por mais que lhe gere ansiedade, ele é muito importante. É muito importante porque prepara você, me preparou para muita coisa. Então, assim, a gente colocou no nosso perfil inicial, criança, 1 ou 2, até no máximo 2, entre 0 a 3 anos.
Porque na nossa cabeça, a gente tinha muito medo. Então, a gente tinha alguns preconceitos que, logicamente, né? Depois isso foi sendo tudo quebrado, né? Mas a gente tinha alguns preconceitos. O Júlio não, mas eu tinha. E aí, nesse período nós conseguimos entender muitas coisas, estudar, entrar em contato com outras famílias por adoção e entender que não precisava ser até 3 anos. Mas também é legal falar que aquela pessoa, aquela mulher, aquele casal que deseja ter um filho pequenininho, um bebezinho, que sente a vontade de carregar no colo, não tem problema nenhum e pode continuar com esse perfil de escolha. Mas no nosso caso, a gente olhava para a nossa casa e percebia e imaginava crianças maiores. E um dia eu olhei para o Júlio e falei, Júlio, eu penso assim, cada vez que eu imagino, parece que tem crianças correndo aqui, crianças maiores. E aí ele falava, Jennifer, eu penso a mesma coisa, vamos mudar o nosso perfil? E aí a gente mudou o nosso perfil, né? E foi aprovado, logicamente, o juiz aprova tudo. E eu sempre pensava, é Deus que está aprovando. Entre 0 a 7 anos foi a idade que nós escolhemos. Até 2. E aí você me pergunta como vieram 5, mas né, depois a gente conversa. Depois a gente conversa. Wélida, há uma flexibilidade que também pontua o bem-estar mental das relações. Flexibilidade. Antes estava fechado, tinha que ser um filho biológico. Aí depois se abre para uma adoção, num tempo oportuno. A escolha de 0 a 3 anos, depois abre. Quer dizer, essa flexibilidade demonstra também, de novo, maturidade, disposição para viver, o que tem para viver. Eu vou me abrir para viver. Porque se ficar rígida numa expectativa, a frustração tende a ser muito maior se não acontecer dentro daquela janela da minha expectativa, né? Exatamente. E porque muitas vezes a gente estabelece o nosso projeto de vida e ele tem que ser fechado nessas 4 paredes que eu estabeleci para ele e tem que ser exatamente desse jeito, porque senão não é a realização do meu sonho. Então, essa flexibilidade, essa abertura para que você faz a sua parte, mas entendendo que tem coisas que não dependem só de você, mas que você vai estar aberto para receber, para lidar com outras possibilidades, porque muitas vezes aparecem oportunidades que a gente nem imaginou e a gente descobre que existe um universo infinitamente maior do que aquilo que a gente idealizou num primeiro momento e que pode ser muito melhor do que aquilo que eu havia planejado no primeiro momento. Muito bom. Gente, a Wélida sabe, ela está aqui de cantinho, e a gente vai conversando pouco, ela vai costurando comigo, porque eu disse, amiga, hoje a Jennifer tem uma história da qual a gente vai aprender muita coisa. Mas está muito bom ter você aqui, viu? E a gente volta, vamos fazer uma pausa agora no intervalo e é o tempo de você ligar para a gente no 0 operadora 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21 e diz eu quero receber a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, tá bom? A gente espera você. Quero ouvir o telefone tocar, viu? É rapidinho, já voltamos. Até já. Nosso consultório de volta, portas abertas, pode entrar, pode ficar, pode permanecer o tempo que você quiser. Inclusive, eu convido você para assistir aos programas Consultório de Família no nosso canal no YouTube. Todos estão disponíveis lá para você. Aproveite e se inscreve. E assim você tem como trazer para você, para o seu dia a dia, temas que são simplesmente fantásticos. Certamente, como foi para muita gente até aqui, pode ser para você também transformador. No programa de hoje, nós estamos falando sobre transformar aquilo que parecia inicialmente um problema, uma frustração e caminhar para enxergar nela uma grande bênção. Isso inclui uma disposição de crer, de confiar em Deus, de esperar em Deus e de viver o que tem para ser vivido com um coração aberto para enxergar a cada passo da vida a presença de Deus. Minhas convidadas de hoje, a psicóloga Wélida Dancini, eu falava para ela agora há pouco, amiga, cadê teu livro? Eu trouxe o livro dela que está comigo, quer dizer, que eu ganhei, e aí eu não trouxe para o estúdio. Agora, eu não trazer para o estúdio é uma coisa, agora a autora não trazer o livro é outra história. Eu digo, bela marqueteira que você é, que não é, né? A Wélida é doutora em psicologia, além de ser educadora, enfim, autora de 17 livros, eu estou me referindo só ao último livro, que trata de ansiedade, autoestima, que tem sido a sua pauta mais trabalhada, mas fica aqui o registro, Wélida Dancini, toda a sua
farta literatura, os seus livros todos escritos, e esse último que tem como título Emoções do Coração de uma Mulher. Trabalhando diversas questões da vida emocional. Muito bom, muito bom. Aí você vai depois falar com a Wélida lá na sua rede social, que é doutora Wélida Dancini, né? Vai aparecer aí no vídeo ao longo do programa, tá bom? E aqui do ladinho, a estrela de hoje, que é a Jennifer, nós estamos ouvindo a história dela, quanta fé, quanta entrega, é inspirador te ouvir, além de que você fala muito bem, transmite muito bem, ainda que resumidamente, óbvio, que vocês passaram. Muito bem, minha amiga, vocês se candidataram agora para crianças maiores e o que vem a seguir? E aí, nesse período de espera, eu principalmente sofria bastante, né? Nós orávamos todos os dias juntos pelas nossas crianças, a gente não sabia se era menino, se era menina, se eram dois, se viria um só, mas a gente orava para que Deus estivesse com eles onde quer que eles estivessem. Para que eles não estivessem passando frio, para que eles não estivessem passando fome. E a gente sabe que crianças que vêm por meio da adoção é porque algo bom não aconteceu lá atrás. Então a gente pensava, Senhor, por favor, esteja com eles. Não sabíamos o que estava acontecendo. E aí nós temos acesso ao SNA, que é onde fica a chamada fila da adoção, né? Um sistema que você consegue ver ali os seus dados, como anda o seu processo, em que posição você está na fila da adoção, né? Que a gente chama assim. E nós víamos ali, olhávamos, e ali também você consegue fazer uma busca ativa. E nós tentamos algumas vezes essa busca ativa. A gente olhava as crianças ali e pensávamos, será que são esses os nossos filhos? E aí é bem sofrido porque você faz essa manifestação de interesse pela busca ativa e espera o retorno. Só que esse retorno não vem. E aí você fica naquele período de espera, orando por aquelas crianças como se elas já fossem os seus filhos. E a gente passou por algumas vezes, umas 3 vezes a gente fez essa manifestação de interesse. 2 dessas vezes, nós olhávamos grupos de irmãos. O nosso perfil era para até 2 irmãos, mas o nosso desejo eram 5. Permanecia o desejo dos 5. Sim, eram 5. A nossa reserva financeira era para até 2 irmãos, mas o nosso desejo era para 5. E a assistente social e psicóloga nos disseram, né, quando a gente conversou, que essas crianças até 2, eles viriam em até 3 anos ou mais. E a nossa reserva, os nossos planos, até tínhamos um terreno no campo, que a gente queria morar no campo. E a gente pensava que tudo ia se encaixar de acordo com aquele nosso plano. Mas não foi o que aconteceu. Aliás, não teve nada a ver do que aconteceu, né? Então, a gente, muita oração, uma das noites, resumi bem para vocês, mas em uma das noites, nós abrimos o computador e tinha lá um grupo de irmãos. E nós pensamos em fazer uma manifestação de interesse. Mas aí eu olhei para o Júlio e falei, Júlio, não vamos fazer. Porque se a gente começar a manifestar interesse por grupos de irmãos, sendo que o nosso perfil, né, a nossa renda, a nossa casa não comporta tudo isso, eles vão achar que a gente está maluco e ansioso demais e vão cortar a gente disso, dessa fila, e a gente vai perder tudo. Não vamos fazer. E nós decidimos orar. E a nossa oração foi assim, Senhor, nós sabemos que o Senhor tem todo o poder. Então, se for da sua vontade, que o Senhor traga os nossos filhos até nós, sem que a gente precise fazer manifestação de interesse, mas que eles venham através da fila mesmo, da ligação do fórum. E que se forem 5, Senhor, que é o nosso desejo, que eles venham esses 5. Nós sabemos que não há possibilidade nenhuma de chamarem a gente para 5, sendo que o nosso perfil é para 2 até 7. Mas se for da sua vontade, mova montanhas para que isso aconteça. E mova montanhas, Senhor, para que o Senhor dê espaço para eles aqui em casa, para que o Senhor dê condições para que a gente consiga cuidar deles, educar, para tudo, todos os detalhes que estejam em tuas mãos. E a gente dormiu tranquilo. No outro dia, nós acordamos com isso na mente e fizemos a mesma oração. Quando foi 11 horas da manhã, o Júlio recebe uma mensagem do fórum, da equipe técnica, dizendo assim, Júlio, sabemos que não é o perfil de vocês, mas vocês aceitam conhecer 5 irmãos? Meu Deus! E aí ele disse sim, sem falar comigo, porque ele já sabia. Então ele falou sim, queremos.
E aí me mandou uma mensagem. E aí, quando eu recebi aquela mensagem, eu só chorava, eu não conseguia ler. Eu lembro que saía tanta lágrima do meu olho que ficou tudo embaçado e eu só li os 5 ali, 5. Eu não sabia idade, eu não sabia nada, mas eu chorava, chorava, me ajoelhei, chorando muito e falei, Senhor, muito obrigada, porque eu sei que isso foi resposta de oração. E não foi só uma oração de 1 dia, 2 dias, mas foi um período de oração e várias respostas, sabe? Então, assim, não é uma decisão maluca, como muitas pessoas ao redor pensaram, né? Nossa, vocês vão adotar 5 crianças. Não. Foram respostas que foram vindo gradativamente de acordo com o que a gente ia orando e pedindo para Deus e foi de acordo com a nossa experiência com Ele. Então, a gente disse sim para esses 5 irmãos. E a casa? A casa só cabia... Vocês fizeram um quarto meio que improvisado ali. Para caber 2 e mais o casal no outro quarto. Como é que agora coube 5? Como é que foi a expansão desse projeto, fisicamente falando? Então, e aí as coisas aconteceram muito rápidas, né? Então, assim, eles falaram que eram 5, a gente não sabia as idades, nada. E aí, dentro de um período curto de tempo, eles foram falando, né? Então, pra gente, que era uma bebezinha de 1 ano, né? Ali vocês vão conhecer depois, né? E o mais velho com 12, veio com 12, agora está com 13, né? E aí a gente começou o período de aproximação, que também tem muitos detalhes aí, a gente vai ter que cortar, né? Porque é muito pouco tempo. Mas respondendo a pergunta da Darleide, eu achava que Deus ia fazer assim, ó. Tá tudo aqui. E eu tinha certeza que Ele pode fazer isso. E quando a equipe técnica falou assim, Jennifer, sexta-feira eles podem ir para casa de vocês já para ficar. E isso era em 1 mês de aproximação. Sexta-feira eles podem ir para casa de vocês. E a nossa reserva e a financeira, né? E todos os nossos planos não tinha como a gente colocar tudo ali, nem cama a gente não tinha, nem panela para cozinhar para toda a família a gente tinha. E eu orei a Deus, eu fiz uma lista, escrevi a lista no meu celular e eu falei, Senhor, é disso que a gente precisa. É disso que a gente precisa, está em tuas mãos. Coloquei até o carro de 7 lugares, porque não cabia no nosso carro, né? E Deus foi providenciando tudo. Providenciou camas, colchões, porque alguns a gente não contou para ninguém, assim, né? De início a gente não pode falar tudo, então a gente não falou. Poucas pessoas sabiam, mas essas pessoas, elas se uniram. E eu lembro que eu falei para o meu irmão, ele trabalha com construção civil, eu falei, Maicon, a gente precisa dessa casa para já, a gente precisa desse aumento para agora. E aí ele falou assim, consigo fazer, vamos fazer. E eu tinha certeza que Deus ia ajudar. E começou a chegar, às vezes chegava assim areia, pedra, eu não sabia nem de onde estava vindo. Eu só olhava para o céu e falava, Senhor, o Senhor está providenciando tudo. Porque tudo assim, conseguir tudo num curto espaço de tempo assim, é impossível. Só que na minha cabeça que Deus ia fazer tudo isso. Mas veio um período de chuva. E aí meu irmão falou assim, Jennifer, eu só tenho esse tempo para a gente fazer esse aumento da casa de vocês e chovendo assim não dá. E depois que parar essa chuva, vai precisar secar o chão para a gente fazer a parte de baixo da casa, eu não lembro o nome, mas a parte do cimento. E eu não vou ter tempo depois. E a gente orando, orando, e não deu certo. Não deu certo. Atrasou tudo. A gente já tinha até parte do material comprado para fazer e não deu certo, não deu certo. Só que eu achei tão interessante que esse período inicial das crianças com a gente naquela casa apertada, onde a gente tinha que colocar colchões na sala, isso foi tão importante para o nosso crescimento e para o nosso vínculo, que se a gente já tivesse tudo preparado, não seria como foi, especial. E o nosso vínculo, parece que a gente formou uma cola, sabe? Porque a gente estava ali juntinho e passando por todas essas coisas juntos. Então, eles estavam vendo as coisas acontecerem, sabe? Eles estavam vendo, eles não chegaram com tudo pronto. E eu agradeço a Deus por a gente ter passado por esse período que não foi nada fácil, não foi nada fácil, né? Eles estavam em casa enquanto a casa estava sendo reformada, cheia de pó, o barro lá fora. Não foi fácil, mas foi muito importante para a gente crescer junto como família. Então, eles foram inseridos, a gente se uniu como família nesse momento. Olha, não é verdade o que eu disse? É enxergar bênção naquilo que parecia ser um caos? Wélida,
Nós estamos diante de uma vida, de uma história e de uma família que é simplesmente inspiradora. Enquanto você fala, Jennifer, minha vontade é levantar e te dar um abraço e dizer assim, obrigada por essa transparência, por essa leveza, por essa verdade, mas, sobretudo, por você ser tão comunicativa com Deus, né? Tudo aberto com Deus. É uma fé muito, muito plena, muito suave e muito poderosa, não é? Então, obrigada por isso. Wélida, você quer fazer alguma pergunta ou comentar sobre? Então, quando ela falou, né, que a gente imagina, ela tinha essa expectativa, né, que Deus ia fazer tudo, né, no estalar de dedos e tudo iria se resolver, mas que as coisas entraram por um caminho diferente e teve um tempo. E muitas vezes a gente quer resolver as coisas de forma imediata e a gente sabe que Deus, ele pode também, mas Deus, ele respeita o nosso processo. E ele sabe qual é o tempo que a gente precisa para a gente se adaptar e para a gente construir aquilo que precisa ser construído dentro da gente. Menina, e você vê quando a Jennifer fala sobre esse tempo que ficaram juntos, numa situação meio caótica, né, amiga? Um menino, imagina 5 crianças, mais um casal, numa casa ainda inacabada, pequena. Uau, um sufoco. Mas o vínculo, que é tão importante, tão caro, e tem gente morando em mansão e não sabe do que a Jennifer está falando de ter construído esse vínculo numa situação caótica. E na realidade isso, para você construir esse vínculo, então veja, no início, né, de uma vida, né, quando você recebe um bebê, logo, né, quando um bebê nasce, geralmente os pais, a mãe, ela se preocupa muito com a questão da amamentação. Né? Se meu leite está forte, se está isso, está aquilo, se tem roupa o suficiente. Mas nessa fase inicial que a gente vai se adaptar com uma criança, um novo ser, e a criança vai se adaptar com a gente, o que tem de mais importante é a questão do vínculo familiar. É o vínculo entre mãe e filho, entre pai e filho. E essa é uma parte que, nessa fase inicial, ela é fundamental até para a estruturação psíquica da criança. E aí a gente vai construindo isso ao longo da vida toda. Nesse momento em que as crianças chegam, a gente pode imaginar como essa chegada desse bebê que está aprendendo tudo novo. Porque, veja, vocês estão aprendendo o que é ter uma casa com cinco crianças, porque até o dia anterior eram 2 adultos e agora são 2 adultos com 5 crianças. Uau. E essas crianças também estão aprendendo o que é morar naquela casa com um casal que eles estão conhecendo também. Então, é um momento que o foco não é a estrutura física, embora ela seja necessária e importante. Mas o que é essencial nesse momento é a estruturação de vínculos emocional, de adaptação, porque muito mais do que se adaptar ao espaço é se adaptar às pessoas. Exato. E vocês, que logo na sequência descobrem a questão do autismo do filho, do autismo de vocês mesmos, tem ainda mais essa necessidade de aprender esse novo. Conhecer esse novo ambiente, né, familiar. Exatamente. E aí você tocou bem em lembrar do autismo, que aparece agora, e vocês tiveram que lidar com isso. Como foi a descoberta e o que significou descobrir o diagnóstico de autismo na família? E quem tem da família, né? Quando as crianças chegam por meio da adoção, a gente sabe que tem um período mesmo de adaptação e que corre-se o risco de termos diagnósticos errados, né? Porque eles chegam com comportamentos diferentes e até se adaptarem, aquilo ali, né, demora um pouco. Por falar nisso, eu sei que eu já te fiz uma pergunta e você não respondeu ainda, eu já vou fazer outra, mas você vai lembrar de respondê-las. Os seus filhos chegam numa família cristã. Sim. Com princípios, valores muito bem estabelecidos, e aí eles chegam sem saber nada. Eu quero saber também como foi a adaptação desses meninos do ponto de vista da religião da família que os recebia agora, tá? Então, responde aí, autismo e religião. Tá. Então, assim, então essa questão do autismo, meu filho, o Juan, né, ele apresentava algumas características que a gente achava assim um pouco diferentes.
Mas pensávamos, não, essa fase é de adaptação, ele vai melhorar. Inclusive, ele tomava medicação, ele veio do abrigo tomando medicação. Mas nós tínhamos a esperança de que ele parasse com essa medicação. E eu resolvi fazer de tudo para acolhê-lo de forma que ele não precisasse mais, porque ele era agressivo e tinha algumas questões. Só que a escola chamou a gente e falou assim, Jennifer, o seu filho precisa, quem sabe até, de uma professora de apoio para acompanhá-lo durante a aula. Mostraram as provas dele para mim e falaram, ó, não tem condição, vocês vão precisar de ajuda, vão procurar alguma ajuda médica para ver o que ele tem. E aí eu saí da escola e falei, Júlio, não acredito. Não, mas não pode ser nada, ele está na adaptação. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu não aceitei a princípio. Mas depois de passar por alguns profissionais e estudar um pouquinho também sobre isso, e também temos amigos, né, que têm filhos autistas, o Júlio olhava para mim e falava, Jennifer, tenho certeza que o Juan é autista. E eu falava, não, Júlio, é uma questão de adaptação, calma. Até que chegou nesse dia e a gente, eu resolvi, não, ele é autista. Eu descobri isso numa das vezes que a gente levou ele para natação, e eu olhei de longe e observei de longe o comportamento dele, né, como ele se relacionava ou não se relacionava com as crianças ao redor. Eu falei, Júlio, vamos atrás, porque eu acho que é. E a gente foi atrás e descobrimos que ele é autista. Só que o mais interessante disso é que no período, desde que eles chegaram até aí, eu já reparava muitas semelhanças entre nós dois, meu filho e eu. E eu falava, Júlio, parece que ele saiu da minha barriga, porque a gente é muito parecido. Né? Então, a gente batia muito de frente, tinha a questão do senso de justiça muito forte, uma empatia que ele tem incrível. E as crises, né? O comportamento de rotina que ele seguia, muito parecido com o meu. Então, a gente senta no mesmo lugar, sempre na mesa. A gente vai à igreja, a gente senta no mesmo lugar, sempre do mesmo lado, um do outro, assim, sabe? E eu falei, não, Júlio, tem alguma coisa. Mas eu não sabia o que era. E aí descobrimos o autismo nele, e aí uma das profissionais falou assim, Jennifer, sempre quando tem um autista na família, normalmente tem que investigar os irmãos, né, para ver se tem alguma coisa. E a gente investigou, não deu nada, né, além de TDAH, mas esse é outro assunto. E aí uma das psicólogas que atende a nossa família, que atendia, na verdade, porque a gente é acompanhado, né? Durante um período. Isso, e ainda estamos, né? Porque é muito importante, todos nós fazemos terapia. É que nós estamos falando de um processo muito recente também. Isso tem o quê? Um ano e um mês. Um ano e um mês. É muito recente que isso tudo aconteceu e que essa casa está cheia. Eu estou aqui com outra pergunta, mesmo no fim do programa. Como é que vocês se reestruturaram financeiramente para agora, além de casal, serem pais de 5 filhos? Mas eu estou perguntando demais e o programa está acabando. Então, me ajuda aí. Eu vou resumir, então. Então, assim, uma das psicólogas percebeu que meu marido, ele tinha um comportamento assim também e pediu para que a gente investigasse. E aí, depois que investigamos as crianças, fomos para o Júlio, meu marido, e percebemos também, e foi diagnosticado, tem o laudo de autista também. E aí, por último, e descobrimos que eu também sou autista. E todas aquelas características parecidas realmente fizeram sentido. E para nós foi libertador e a gente consegue lidar um com o outro de uma forma assim muito melhor do que antes. E hoje as coisas melhoraram bastante. Vocês se entendem melhor, né? Se Muito. você entende melhor seu filho lhe entende. E eu ouvi de você que o seu filho, quando recebeu o diagnóstico, ele próprio teria dito que gostaria de voltar à escola onde ele estudou anteriormente para dizer às pessoas que ele não era um garoto mau, que apenas ele era autista. Sim. Isso é emocionante, de uma criança querer defender-se de quando ela mesma se julgava má, por conta das relações que são mais difíceis, né, com uma pessoa que tem autismo. Sim, e ele parou até com a medicação, não tem mais, não foi mais necessário. Porque ele é tratado numa direção, quando na verdade era um autismo que precisava... Tem o suporte que ele precisa hoje, né? Claro. E as finanças? Como foi que Deus abriu portas? Hoje dá conta? Então, foi assim uma virada também, porque o Júlio, ele trabalhava CLT, e logo que as crianças chegaram, passou um período e aí ele abriu uma empresa. E aí Deus tem nos dado a prova de que Ele cuida de nós diariamente. Porque não tem mais aquele salário fixo no final do mês, né? Então, Deus tem providenciado todo o nosso sustento e tudo aquilo que a gente precisa. E lembrem-se, nós estamos falando de um homem
pai de família, uma família grande agora, sai do regime CLT, vem para o empreendedorismo e ele é autista. Então, não deixe de fora em nenhum minuto do que você ouviu aqui que tem Deus. É algo assim impressionante, a fé, a convicção de que Deus está guiando em todo o tempo. Não se desespera. Você pode chorar, você pode ficar ansioso, você pode temer, mas volta para o centro. O centro é Deus, agindo. Deus tem sustentado essa família, né? Como foi que os meninos se adaptaram à religião dos pais? Logo nas visitas que a gente fazia ao abrigo, nós já fazíamos cultos com eles. Com violão, com musiquinhas, historinhas da Bíblia. E aí, quando eles chegaram, já de início, nós começamos com os cultos familiares. Deram que a gente já fazia. Continuidade. Isso, continuidade. E eles sempre amaram, muito amaram. Inclusive, eles gostam tanto, né? Eles leem a Bíblia, eles fazem os cultos com a gente, mas eles também levam essa mensagem a outras pessoas. Então, os dois meninos, eles já dão estudos bíblicos. Aí lá também já deu estudo bíblico. Não pode ser. Tem um ano que eles estão em companhia de vocês. Os meninos já dão estudo bíblico. Sim. Com que idade cada um deles? O Juan está com 12 e o Cauã com 13. Eles dão estudos Mas bíblicos. desde o ano passado já eles têm essa preocupação. Eles fazem visitas missionárias. O Cauã também já levou a mensagem na igreja através do Clube de Desbravadores, né? Então, eles são apaixonados. Tem umas fotos ali bem bonitas que nós separamos para mostrar essa família. Já a produção pode rodar aí para o pessoal de casa conhecer esses meninos. E eu fico assim impressionadíssimas. Olha a escadinha, Wélida, olha isso! A alegria, família de verdade. Aí o pai, a mãe e o filhinho, o Juan, que tem autismo. Querido, se você tem uma bebê, tá com que idade? 2 anos e meio. 2 aninhos e você queria inicialmente uma criança pequenininha, veio junto, amiga. Isso, veio Deus me permitiu viver todas essas fases. Todas né? as fases. Foi mais do que eu imaginei. Olha, que maravilhoso, viu? Assistir de fora, obviamente, não tem os mesmos desafios que vocês viveram, mas tem a graça de ver o agir de Deus de maneira tão plena. E assim, produção, eu vou pedir, falta muito pouco tempo para encerrarmos o programa, 3 minutinhos. Eu vou lembrar para você, pedir a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, se prepara para ser pai e ser mãe, estuda para ser pai e ser mãe, mas principalmente busca a Deus. Aqui, numa das lições, inclusive, eu vou caminhar com você em direção a esse encontro. Como que pai e mãe vai viver maternidade e paternidade de modo à altura do chamado de Deus. Então, esse material é para você. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Bom, nós vimos fotos, a família bem bonita, mas ela está mais bonita aqui pessoalmente, tá? Eu já vou ver aqui de ela entrar, vou pedir os meninos que se preparem, o papai com o bebê no colo dormindo, vocês vão ficar aqui atrás do sofá. Inventei isso agora. Vocês vão ficar aqui atrás do sofá, porque é justo mostrar vocês, nos despedirmos. E Wélida, só aquela palavrinha para dizer, creia em Deus e sonhe, como é que faz? Pois é. É incrível como que o ambiente transforma as pessoas. Quando os meninos chegam para um ambiente cristão, eles são altamente impactados em diversos aspectos, inclusive na espiritualidade. Então, nunca desista da família que você sonha, porque Deus sonha também com a sua família. Que lindo. Obrigada, Wélida. Obrigada. Família, entra aqui, família, só para a gente ver a carinha de vocês aqui no estúdio com a mamãe e o papai. Olha eles, bonitinhos. Cadê o papai que está com a bebê no colo? Pode vir, papai, sem problema. Pode vir com um cobertorzinho, fica ali atrás. Esse é o Júlio, o pai dessa família grande, bonita. Eu disse, Júlio, vamos conversar. Ele disse assim, então, deixa a Jennifer. É melhor a Jennifer falar. Por isso, ela está aqui no sofá comigo. Deus os abençoe, viu? Que prazer conhecê-los. Obrigada por ser testemunha de um Deus vivo, presente, real, que escuta, que está junto, que chora junto, que sente junto. Mas Ele é a nossa vitória. E vocês têm vitória porque Deus sempre foi a graça presente, a vitória presente. Obrigada, Jennifer. Você tem 30 segundinhos para se despedir ali do meu pessoal em nome da sua família? Sim, eu só digo que se você acredita, né, que Deus está guiando a sua vida, entregue sua vida nas mãos dele
e corra atrás, faça o máximo que você pode, que Deus fará o impossível. Que lindo. Deus abençoe, viu? Obrigada. Obrigada, família. Bom, a você também, obrigada. E o que eu mais quero a cada programa é que você em tudo veja e em tudo escute. Há um Deus caminhando ao nosso lado. Há um Deus que se importa. Há um Deus que se importa. Mas, sobretudo, a riqueza da vida é descobrir que na falta, Deus é tudo. E quando temos tudo, é porque Ele está presente. Beijo, obrigada pela companhia. Até a semana que vem. Grande abraço.